Até agora, só houve a apresentação de uma chapa, até essa Assembleia, que é uma das últimas, que foi a chapa apresentada pelo Sindicato Espírito Santo, composta pelo Max, que é diretor do Sindimetal, vice-presidente da CUT, que está aqui presente, composta pelos dois diretores da CUT, um do Sintra Conste, que é o Obadias, está lá em São Mateus hoje acompanhando a Assembleia lá, e a Clemilde, que é também diretora da CUT e dos servidores municipais, e dois petroleiros, que são o Silva, que é do Sindicato Unificado de São Paulo e é diretor da FUC, e o Cardoso, que é da Transpetro, que é do Sindicato Caxias. A nossa chapa é composta por esses cinco. Por quê? Porque eles estão liberados, eles têm tempo e experiência para poder tocar o processo eleitoral de uma forma transparente e legítima. E caso o petroleiro quiser participar ou quiser participar, infelizmente a Petrobras não garante a disposição do tempo necessário. A gente pode até pedir para você faltar, reembolsar o dia e tal, mas não tem aquela liberação para vir tocar essa demanda. E as nossas eleições estão previstas, né, para no máximo, pelo regimento, no máximo em abril tem que ocorrer. Então a comissão vai definir todo o calendário aí, dentro do regimento que está sendo proposto, mas aí tem um prazo máximo de 20 dias antes do final desse mandato, que é 12 de maio. Então, até 22 de abril as eleições têm que ter ocorrido para a gente poder ter a renovação da diretoria. Ok? Só explicando então esse ponto aí. Após a inscrição de cada sessão de votação, a mesa submeterá a chapa ou as chapas inscritas à deliberação dos filiados, mas a totalização dos votos será realizada após a realização da última sessão de votação designada. As chapas serão nomes eleitos para a comissão em número equivalente a cada módulo de 20% do total de votos apurados. A proporcionalidade adotada, gerada do direito de inclusão de membros da comissão eleitoral, será a relação existente entre a quantidade de votos que cada chapa inscrita obteve e o número de votos válidos em todas as sessões de votação, seguindo a proporcionalidade que o David explicou, cada 20% tem direito a uma vaga. Caso não se atinja o número de 5 membros da comissão eleitoral após adotada a proporcionalidade acima declinada, as vagas remanescentes serão indicadas pela chapa que contar com o número de votos, maior número de votos na Assembleia Geral. Competirá a comissão eleitoral organizar o processo eleitoral, definindo o calendário eleitoral com as datas para inscrição de chapas concorrentes nos dias das eleições, designar os membros das mesas coletoras e apuradoras, os mesários, presentes, fazer as comunicações e publicações previstas no regimento eleitoral, preparar a relação de votantes, entregar a cada uma das chapas no máximo 15 dias antes das eleições, confeccionar a cédula eleitoral, certificar da segurança e confiabilidade do sistema de votação, garantindo voto secreto, decidir sobre impugnações de candidatura, nulidades, recursos, em caso do visto, decidir sobre questões referentes ao processo eleitoral por maioria simples dos presentes, definir locais e horários de funcionamento das urnas, comunicar e publicar o resultado do pleito, fazer a inscrição das chapas e dar posse aos eleitos. É vedado aos membros de chapas concorrentes fazerem parte da comissão eleitoral. A comissão eleitoral será dissolvida com a posse dos eleitos. Poderá se candidatar todo associado ao sindicato, exceto quando? Isso agora é dos candidatos à diretoria. Então, a comissão vai decidir as datas e aí vem a inscrição para a chapa. Quem é que pode fazer parte da chapa para concorrer à direção? Qualquer filiado, exceto quando não tiver aprovado as suas contas em cargos de administração sindical e em associação de trabalhadores, houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical ou associação de trabalhadores, tiver sofrido sanção de perda de mandato sindical nos últimos 2 mandatos imediatamente anteriores ao processo eleitoral, ou por ter violado gravemente o Estatuto Social conforme artigo 19, seus incisos, estiver exercendo ou tiver exercido cargo de confiança junto ao empregador nos últimos 12 meses, imediatamente anterior à inscrição da chapa no processo eleitoral, a fim de evitar conflito de interesse na gestão dos interesses da categoria. Não tiver gozo de direitos sociais conferidos por esse procedimento devido à violação do mesmo, e não contar no mínimo com 24 meses de filiação imediatamente anteriores à inscrição da chapa. Para votar, são 12 meses do regimento. Agora, para você concorrer à chapa, você tem que ter 24 meses de filiação. O registro da chapa. O prazo para registrar a chapa será de 5 dias
ocorridos, no caso, a partir do primeiro dia da abertura das inscrições, que trata o artigo 1º desse regimento, que será identificada pelo número de ordem de inscrição. É proibida a acumulação de funções na chapa eleitoral. As inscrições serão em papel timbrado anexo pelo papel timbrado no site tem, né? Nós vamos fornecer para a chapa. Sendo identificado o coordenador geral e seu suplente, os 5 demais candidatos da executiva, os 7 suplentes, os 3 membros do Conselho Fiscal e seus 3 suplentes, o mínimo de 10% de candidatos inscritos deverá ser de sexo feminino, porque ele estava aqui, o Deus explicou, isso foi uma solicitação lá do coletivo das mulheres, já da CUT, em alguns lugares, inclusive, já são até 20%, mas a nossa categoria ainda, de mulheres, é abaixo, 16%, né? 50%. E na Petrobras, acho que o número é 16%, né? 16%. Pelo menos um candidato do setor privado terceirizado, pelo menos 2 candidatos deverá ser aposentado ou pensionado. A chapa deverá apresentar a concordância formal de cada membro para nela ingressar. Em termos de concordância, deverá constar sua qualificação completa, nome, endereço, além da empresa e a cópia autenticada da carteira de trabalho, deve ser estudou. Max é do sindicatal, a gente pode colocar ele 1 ano filiado para ele votar, se candidatar, e na verdade não é documento. Inclusive é uma determinação do Ministério Público, a exigência da carteira de trabalho, onde já pede na inscrição. Senão depois a chapa pode ser colocada. Somente serão aceitas as inscrições da chapa se tiverem preenchido 100% do número total de vagas, estiver com 28 candidatos. O que é essa exigência? Às vezes o cara tem um nome que não é bem visto na categoria, aí ele escreve a chapa com 20 nomes. E aí você vota naquela chapa. Aí daqui a pouco ele coloca 8 caras e fala, pô, se eu soubesse que esse cara ia entrar, eu não queria votar nessa chapa. Então a gente quer que seja transparente e o cara informe os 28 nomes que farão parte da chapa. Porque a vacância, caso alguém renuncie, só lembrando aqui, vou dar um exemplo aqui, né? Caso alguém renuncie ou tenha perda de mandato, que aconteceu recente no Sindicato, para entrar um diretor no lugar daquele que saiu, precisa que a Assembleia aprove. Vou dar um exemplo, ó, Rodolfo, que está aqui, entrou por vacância, Priscila, que está aqui, entrou por vacância nessa direção, né? Eu mesmo, na direção Goffman, que está aqui, entrou por vacância, não estavam lá naquela chapa original que o Paulo Rony e o Davidson montaram, mas foram aprovados pela categoria para substituir quem pediu renúncia ou quem abandonou o mandato ou quem perdeu o mandato, ok? E a gente quer então uma chapa completa, exatamente porque teve bastante problema nessas últimas gestões com a entrada de pessoas, depois tumultuaram o trabalho, a categoria ficava questionando, pô, mas a gente não concordava com isso. E aí a Assembleia, às vezes, você nem sempre pode estar em todas, né? Às vezes, hoje nós temos um número aqui que não é igual ao do acordo coletivo, lamentavelmente. Então, assim, no acordo coletivo a gente tinha 200 aqui. E aí, de repente, eu faço uma Assembleia num dia, numa hora, o que eu digo a diretoria faz para colocar alguém que a categoria não quer e a categoria não consegue se opor. Então, para evitar esse tipo de manipulação, a gente está pedindo uma chapa completa para a categoria ser bem informada do que vai acontecer nos próximos 3 anos. Quem vai tocar o carro? As chapas deverão conter no mínimo 80% de trabalhadores direto das empresas do sistema Petrobras, subsidiárias e Petro. Para evitar também, como nós temos terceirizados, daqui a pouco os terceirizados não tomam conta. Eles montam uma chapa, se mobilizam, colocam lá 80% de terceirizados e ficam os sindicatos terceirizados. Para evitar isso, tem que ser no mínimo 80% de funcionários. Das inclinações, o candidato não preencher as condições do regime, da validação da comissão. Será excluída do processo eleitoral a chapa que tiver 20% de seus membros considerados inaptos a participarem do processo eleitoral e decidir a comissão. Só se excluir os requisitos de julgamento. O eleitor, todo associado que tiver todos os direitos conferidos no instrumento, está em dia com as mensalidades nos últimos 12 meses consecutivos e imediatamente anteriores às eleições. Nos casos omissos, a comissão eleitoral irá definir por maioria simples se o voto associado será válido. Nós temos alguns casos, por exemplo, de aposentado que saiu do PIDV. Pode ter terceirizado mesmo. Terceirizado. O contrato. E ele pode ter ficado um mês sem
Mas não foi culpa dele, né? Ele põe em dia, às vezes a empresa já aconteceu lá, os caras todos eram filiados, nós fomos para a justiça porque ela recolhia deles e não passava para o sindicato. E aí o sindicato não conseguia enxergar a acusação. Então, quando for um caso nesse sentido, aí a comissão vai avaliar se o cara tem direito ou não de votar, entendeu? Alguém tem alguma pergunta aqui? Até aqui? Até aqui. Até aqui, ó. O eleitor cujo nome não constar da relação de votantes e comprovar sua condição, será nela incluído. O eleitor em condições de voto cujo nome não constar na lista, bem como o que regularizar sua situação até a data do pleito, será admitido a votar em separado, depositando seu voto em um envelope, que será inserido em outro envelope, que depois será inserido na urna pelo próprio associado. O envelope deverá ser lacrado e colocado o nome do eleitor, a situação do documento e o motivo do voto separado. Da eleição, a votação será realizada por meio de mesas coletoras, com cédulas únicas, garantindo o voto secreto. Os trabalhos terão duração mínima, de modo a criar condições para manter a votação pessoal do turno e do administrativo, observando sempre o horário de início e encerramento do tal. Após o término do prazo estipulado pela votação, será instalado na sede do Sindicato Vitória o número de mesas apuradas necessárias para a maior agilidade no trabalho de apuração. Do resultado da eleição, será declarada eleita a chapa que obtiver mais votos entre as chapas concorrentes, sendo que essa maioria deverá ter pelo menos 50% dos votos. Se nenhuma das chapas obtiver 50% dos votos válidos, deverá ser realizado o segundo turno, isso em caso de 3 chapas. Aí teria o segundo turno, se caso a ficou em primeiro lugar não atingisse os 50%. Aí no segundo turno será classificado para o segundo turno as 2 chapas que tiverem mais votos. O segundo turno deverá ser marcado para no máximo 10 dias após a contagem de votos do primeiro turno. Para a eleição do segundo turno serão observadas as mesmas regras e normas do primeiro. Aí tem da posse, isso aí é formal. Será nula a eleição quando realizada em dia local diversos designados pelo local. Se você colocou que aquilo em limite é terça-feira de 8 a meio-dia e aí no dia aparece a urna de 14 às 15, aí tem que ser anulada. Então tem que seguir o que está no edital. Nos recursos, qualquer eleitor poderá recorrer perante a comissão eleitoral do resultado do pleito até 1 hora após o término da apuração, abrindo-se o prazo de 24 horas para a sua fundamentação. O recurso não terá efeito suspensivo e a chapa recorrida terá 48 horas para apresentar sua defesa. A comissão eleitoral terá 7 dias corridos para proferir sua decisão. Não tem nenhuma dúvida. Ok? Chama a atenção, pessoal. Primeira vez que eu participei da eleição, eu fiquei na dúvida do que é o tal do voto em separado. Para ilustrar de forma clara aqui, vocês aqui são do Edivite. Vai ter uma urna provavelmente aqui. No último pleito não teve, até por causa que a juíza determinou que não tivesse. Mas foi só do sindicato. Mas aí teve uma urna aqui na quarta-feira da semana que vem. Pô, você estava em reunião, não conseguiu votar. E agora? O seu nome está na lista aqui do Edivite. Ah, mas lá no aeroporto ainda tem uma urna. Você quer ir lá no aeroporto votar, você pode. Chegando lá, você não vai encontrar o seu nome na lista. Você vai encontrar o seu nome na lista de filiado, que vai ter, mas da lista da urna, a zona, vamos dizer assim, eleitoral, não é aquela. O sindicato, você pode votar em outra zona, desde que separado. Então, não vai estar naquela lista daquela zona, vamos dizer assim, ali do aeroporto. Aí, você vai lá, vota assim mesmo, guarda no envelope separado, no dia da apuração, verifica se a Liliane é do Edivite. E não votou porque no dia ela não estava, né, e tal. Então ela pode votar, enquanto estiver aberta a eleição, você pode votar em qualquer turno. Beleza? Tocar aí a primeira pauta? Podemos colocar em regime de votação a primeira pauta, que é, primeiro, aprovar o regimento que eu acabei de ler. Okay? Então, quem é favorável, quem aprova o regimento eleitoral, levanta a mão. Alguma abstenção? Mandou? Contrários? Não, não é não. Sim, certo. 14 e uma abstenção. Alguém rejeita? Só para me ficar claro, pessoal, nós fizemos acho que 10 assembleias, essa é a 11ª e tem a 12ª na base 61.
eu participei de 5 assembleias, eu não votei. Então eu ia votar na última assembleia, eu ia votar na base menu, só que a gente dividiu a prova aí, então o grupo foi dividido e eu votando aqui. Então, quem está votando aqui hoje, diretor, não tem votado ainda, certo? Alguém escreveu uma chapa como a gente colocou aqui, quero ser parte da comissão eleitoral. A gente não faz ainda de poder individual, eu queria participar, um exemplo. Aí nós não tem como fazer isso, porque como são 11, 12 assembleias, como o Paulo falou, se cada base tiver alguém que quiser participar, a gente não consegue ter um ponto de voto. Então tem que ser democraticamente via chapa. E aí as pessoas montam a chapa, compõem a chapa, e aí tem essa proporcionalidade da CUT. Okay? Mas alguém quer montar uma chapa, quer apresentar uma chapa aqui, para ser a comissão eleitoral? Senão a gente tem escrito aqui a chapa apresentada pela direção, que eu vou repetir os nomes que é. O diretor da CUP, Petroleiros de São Paulo, Silva, o diretor do Sindicato Caxias, da Transpetro, Paulo Cardoso, o candidato associado da Transpetro já, inclusive, o Max, que está aqui presente, que é o Fim de Metal, o Obadias, que está lá em São Mateus acompanhando a Assembleia da Base 61, que é do Sintraconte, né? E a Clemilde, para ter uma mulher e para representar esse público importante aí, que é a diretora da CUT e do Sindicato dos Servidores Municipais, né? E é tesoureira da CUT hoje. É a chapa que a gente está apresentando para tocar o processo eleitoral usando como base o regimento que eles acabaram de aprovar. Ok? Então, se você tivesse duas chapas, você ia votar ou na chapa 1 ou na chapa 2 ou se abster. Como só tem uma chapa, você vai votar ou a favor, se você concordar, ou se abster, se você não quiser votar. Okay? Só para a gente remeter a votação, eu vou dar a palavrinha ao Max, né? Ele é vice-presidente hoje da CUT, além de ser o diretor do Sindimetal, que é um sindicato grande, representa empresas da Vale, da CST, Celomital, Tubarão, Cariacica, etc. Samar? Meu nome é Max Célio, sou nascido e criado em Vitória. Estou me sentindo muito agredido com a situação que o Estado se encontra. Acho que o Espírito Santo merecia uma administração, uma gestão melhor. Sou cutista, sindicalista e botafoguense. Então dá para imaginar que a vida não está fácil. Sou empregado da Samar. Vou explicar um pouquinho mais. Aí não tá base mesmo. Estou há 10 anos no movimento sindical, dirigente dos sindicatos metalúrgicos e já estou no segundo mandato na CUT. E esse modelo que o Sindipeto está adotando hoje, praticamente no estado, é inédito. Você aprovar a eleição da comissão eleitoral nesse processo mais amplo, onde realmente a categoria está tendo a oportunidade de participar do processo e conhecer pelo menos as opções que tem para votar. Geralmente é isso que o Davis falou. É uma assembleia única, num horário, muitas das vezes, boa parte da categoria não tem acesso ao processo, se elege a comissão e toca a eleição. Então, se parabenizar a turma dessa gestão agora, de realmente estar praticando o discurso. Que discurso bom a gente vê muito aí, mas a prática muitas das vezes se distancia do discurso. Então acho que o Sindipeto está lançando realmente um modelo que a gente vai estar orientando os sindicatos filiados a estarem seguindo. Então vamos lá, em regime de votação, quem vota na chapa 1, nada, levante a mão. Everton votou? Ah tá, então é abstenções, né? Duas abstenção? Duas?